Chegamos ao momento do curso sobre as diretrizes estratégicas para a área de recursos humanos, depois da gente ter passado por todas os módulos anteriores. E eu gostaria de trazer, antes da gente falar de diretrizes estratégicas, trazer um pouco desse momento, né, desse desafio permanente que as áreas de recursos humanos, as áreas de pessoas enfrentam, né? E essa imagem traduz muito, né, esse sentimento, isso que o RH acaba vivendo, né? Inúmeras demandas, né? Muitas vezes a percepção de que a gente segue atuando de uma forma muito operacional, com dificuldade de se posicionar e ser percebido como uma área estratégica. Então, a gente, né, sabe que o RH vem evoluindo há décadas, né? E essas imagens, esses modelos que a gente trouxe aqui através do curso e que vocês acompanham aí via outras formações que vocês fazem. Então, esses modelos como o do URIT, mostrando essa evolução da área de pessoas e esse caminho aí de ser um RH estratégico, um RH de fora para dentro, nos ajuda a enxergar, a vislumbrar esse novo papel, né, novas competências que a gente vai desenvolvendo, novas possibilidades de evolução, mas com todo esse avanço, a gente ainda tem esse sentimento e muitas vezes essa realidade de ter um dia a dia marcado por esse excesso de demandas, por esse excesso de pedidos, essa atuação mais operacional, de ter feito um planejamento, de ter definido estratégias, mas a gente acaba saindo e acabam surgindo novas demandas e aquilo fica parado, né? Essa falta de foco, de estar sempre com a sensação de estar apagando incêndio, e com isso a gente fica com uma percepção do nosso cliente interno, né, de que a gente é uma área operacional. Então, é como estar diante desse semáforo, né, com luzes demais, onde tudo parece urgente, tudo pisca ao mesmo tempo, tudo precisa ser resolvido para ontem, e fica difícil a gente saber qual o caminho a seguir, ou mesmo sabendo qual o caminho a seguir, segui-lo de fato. Por isso, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem. E aí o curso buscou trazer esse percurso para vocês, leitura de contexto, compreensão sobre o negócio, sobre a organização, sobre as pessoas, para que a gente possa estar muito bem posicionado, estar com nossas diretrizes bem definidas, com o nosso planejamento bem definido, e é exatamente esse o propósito, né, aqui dessa formação, desse curso, né, para que a gente possa ter essa bússola muito clara, e é sobre essa bússola que a gente vai falar agora em diretrizes estratégicas, ok? Então, o que é a estratégia de RH? A estratégia de RH é o caminho que o RH traça, né, define para que ele possa contribuir com os objetivos da empresa através das práticas de gestão de pessoas, ok? Também define como o RH vai atuar para gerar valor para o negócio e para uma boa experiência dos colaboradores. Também a estratégia deve estar alinhada ao planejamento estratégico da organização. Quais são os desafios do negócio, quais são os objetivos definidos da empresa para o ano, e também alinhados à cultura da organização, ou seja, a estratégia, ela também ser um caminho aí para que se possa fortalecer a cultura e se fazer aí os ajustes de cultura que a empresa quer fazer para dar base aí para o alcance dos seus desafios. E envolve decidir sobre quais são as prioridades, quais são os recursos que temos, quais são as práticas que precisamos implementar, ajustar, aprimorar e os resultados esperados. Quando a gente fala desse alinhamento negócios e pessoas, a gente está falando que a gente sabe que o negócio tem suas estratégias, suas metas, as pessoas têm suas necessidades, têm a experiência que elas vivem e tem um motivo que faz com que elas venham para a organização e motivos que favorecem a permanência delas, e uma permanência que passe por, né, pessoas com competências, aplicando suas competências e gerando resultados para o negócio. Então, é uma permanência que traz resultados. Então, ao olharmos para essas duas dimensões, essas duas perspectivas, sem esquecer o contexto de negócio, porque ele permeia tudo,
nós vamos definir estratégia, objetivos e um plano de ação para RH. E aqui algumas perguntas. Que insights você teve, né, sobre a estratégia do negócio? Quando a gente fez todo o mergulho no negócio, que insights você teve sobre a estratégia do negócio, os desafios e os objetivos da empresa? Quando consideramos a perspectiva das pessoas, quais foram os pontos de alinhamento ou de desalinhamento, satisfação ou insatisfação das pessoas em relação à empresa? E o que isso significa para a atuação de recursos humanos? Então, a gente pode pensar nessa estratégia a partir dessas três perguntas.